Precisava vencer e torcer muito contra Vasco e Curitiba para ficar na primeira divisão. Um desejo que começou a se desfazer aos 41 minutos do primeiro tempo. Marquinhos faz ótima jogada pela esquerda e cruza rasteiro para William Barbie marcar, ou como se diz aqui na Bahia, brocar. Bahia 1-0, festa e provocação nas arquibancadas. Eu fiz 2 gols fora de casa e faltava o primeiro gol na Fonte Nova. Graças a Deus veio hoje com o estádio lotado. Mas no segundo tempo acabou o amor. Aos 10 minutos, Wagner aproveita cruzamento rasteiro e manda para a rede. 1-1. E aos 37 não é que o Flu virou. Rafael Sobis cruza na área. Samuel raspa de cabeça e faz 2-1 Flu. A torcida do Bahia vaiou. E ao apito final, a do Flu também não tinha o que comemorar. Apesar do resultado, o time do Fluminense não contava que o Curitiba vencesse o São Paulo. Assim, a equipe carioca se torna a primeira campeã brasileira a ser rebaixada no ano seguinte. Ao Bahia, o fechamento de ano também não foi bom. Mais uma derrota dentro de casa. Peço desculpa ao torcedor por não ter sido dessa forma, mas eles estão de parabéns. A torcida é maravilhosa. O zagueiro Gum resumiu a sensação dos jogadores do Fluminense. Vamos sofrer, mas tem que levantar a cabeça para que o ano que vem o Fluminense possa voltar à primeira divisão. Quer dizer, conquistar o acesso à primeira divisão e aí sim voltar a planejar para buscar título novamente. Temos que enfrentar esse momento de frente, de cabeça erguida, nós que entramos nisso e agora nós temos que sair dessa situação. O presidente do Fluminense, Peter Simpson, fez um rápido pronunciamento e pediu o apoio da torcida. Eu não tenho o direito de cobrar nada do torcedor, eu só quero que a paixão, nesse momento, fale mais alto. Assim como fala a paixão dentro do meu coração, e eu vou me dedicar. Esses 3 anos, eu vou dar minha vida por esse clube. Pelo final de campeonato brasileiro da Série A, obviamente que a gente percebia que o Fluminense e o Vasco cairiam. Mas realmente é melancólico pela tradição, pela história, por tudo que essas duas equipes representam para o nosso futebol, Denilson. Não, é assim, Renata, é lógico que é triste, né? Eu vivi uma situação como essa no Betis, né? Eu caí na temporada 99-2000, realmente pro atleta é muito ruim, parece que você está dando um passo para trás, sabe? Assim, o negócio é chato, é muito chato e eu falo que eu vivi essa situação. Agora o discurso é levantar a cabeça, planejamento, mas enfim, merecerão cair. A realidade é essa. O Vasco já vem merecendo já há algum tempo, que não levantaram a cabeça. Acabou de voltar, o Vasco. O Vasco, em 5 anos, né? Em 5 anos já é o segundo rebaixamento. Da mesma forma que em 10 anos o Palmeiras caiu 2 vezes. O Vasco e o Fluminense, eles mereceram. Tiveram um campeonato brasileiro inteiro pela frente, não conseguiram ter uma reação e caíram para a Série B. Não tem desculpa. E as equipes que caíram também, Renata, tem um retrospecto de negócio de pagamento, lesões. Então, a equipe que começa o campeonato já com dificuldade de pagamento, com lesões, o final é trágico, né? Demitindo toda hora treinadores, sem planejamento, contratando errado. É trágico. Complicado. Agora, Aline Bordalo, tão complicado quanto enxergar e ver o Fluminense e o Vasco rebaixados, é ter que observar o que aconteceu na Arena Joinville, esse incidente lamentável, grotesco, absurdo entre torcedores do Atlético Paranaense e do Vasco, um espetáculo que não merecia isso. Pois é, Renato, faltam até palavras, né, pra gente descrever aquela barbárie toda. Eu estava acompanhando pela Band, pela televisão, umas imagens realmente muito chocantes. 2 torcedores já tiveram alta, um do Vasco, de 20 anos, e um do Atlético Paranaense. Graças a Deus, né, não houve falecimento, ao contrário do que todo mundo imaginava, porque era muita violência junta. Mas falando um pouco aqui do clima, né, entre os torcedores do Vasco e do Fluminense, eu tô achando os tricolores mais conformados. Acho que eles já previam essa queda na última rodada, quando houve aquele empate com o Atlético Mineiro. Mas, claro que estão muito tristes, os jogadores do Fluminense vão desembarcar aqui no Rio, 2 horas da tarde. O presidente reeleito, Peter Simmons, vocês viram aí, ele deu uma coletiva ontem, marcou uma nova coletiva para amanhã. E o Fred, que assistiu ao jogo lá de Salvador, chorou depois do jogo, até as imagens flagraram. Ele disse que vai cumprir o contrato e jogar a Série B pelo Fluminense. Agora, logo depois desses jogos, a Polícia Militar enviou viaturas para as sedes dos 2 clubes para evitar qualquer confusão. E o Lucas Capato foi lá acompanhar. Logo após o apito final em Joinville, que decretou o rebaixamento do Vasco para a Série B, torcedores começaram a se reunir em frente à entrada social de São Januário para protestar. O principal alvo foi o presidente do clube, Roberto Dinamite. Além dos gritos, os torcedores também atiraram bananas em direção do estádio.
Apesar dos ânimos exaltados, nenhuma confusão foi registrada. Agentes do choque, além de PMs, reforçaram a segurança no local durante toda a noite. O cenário era o mesmo na zona sul do Rio, onde fica a sede do Fluminense, também rebaixado. O policiamento nas Laranjeiras foi intensificado e nenhum incidente foi registrado. O presidente do Tricolor, Peter Simpson, vai se pronunciar amanhã para divulgar o planejamento para o ano que vem. Situação difícil, hein? Complicadíssima. Mas a notícia do Fred é excelente, não é? Que se ele vai continuar na Série B, legal para que o Fluminense possa voltar rapidamente à elite do futebol. Agora, a gente fez uma matéria no hospital em Joinville que recebeu os feridos da briga entre torcedores do Atlético Paranaense e do Vasco da Gama. Confusão na arquibancada começou aos 16 minutos do primeiro tempo. O Atlético Paranaense venceu o Vasco por 1-0 quando a pancadaria começou entre as torcidas organizadas das duas equipes. A segurança era feita por uma empresa terceirizada. Os torcedores estavam separados apenas por uma corda, o que permitiu a aproximação e as cenas de selvageria. A polícia militar, que monitorava ao lado de fora da Arena Joinville, entrou para conter o tumulto. Um torcedor foi socorrido pela equipe do helicóptero Águia. 4 torcedores, sendo 2 do Vasco e 2 do Atlético Paranaense, foram encaminhados para esse hospital, referência em traumatologia. Vieram mais traumas leves aqui e a gente solicitou que encaminhasse para referência de trauma menos avançado. A gente ficou com esses 4 traumas mais graves. Estevão Viana, de 24 anos, chegou acordado e ficou em observação durante toda a madrugada. Gabriel Ferreira Vital, de 22 anos, também ficou em observação. Diogo Cordeiro da Costa, de 29 anos, foi o primeiro a ser liberado. Ele teve ferimentos na face e levou pontos. O caso mais grave é de William Batista, de 19 anos, torcedor do Atlético Paranaense. Ele veio para o hospital com traumatismo craniano. Ele foi submetido a uma bateria de exames. O trauma foi confirmado por uma tomografia. Pois ele teve um TCE um pouco mais grave que os outros, mas ele não requer ainda a unidade de terapia intensiva. O amigo de William, que estava no jogo e não quis revelar o nome, fez um desabafo. Um time brigando para Libertadores, o outro brigando para cair. Tendo 2 seguranças, nem policiais, tendo 2 seguranças, um em cada ponta do estádio. Isso é ridículo. Não existe isso. A Polícia Militar informou que seguiu a orientação do Ministério Público, que protocolou uma ação civil pública na qual considera ilegal a participação de agentes públicos em eventos privados e que, assim que foi constatada a violência, dobrou o efetivo para conter a pancadaria. Sem palavras. Daqui a pouquinho a gente vai, sim, comentar esses incidentes lamentáveis, absurdos que aconteceram no final de semana e que todo mundo que ama futebol repudia. Quem é torcedor de verdade não aceita esse tipo de coisa. Agora, o São Paulo se despediu do Campeonato Brasileiro com derrota e o Coritiba festejou a permanência na Série A. Não vai falar nada. Uma nova tarde na vida de Muricy Ramalho. Com